Boa noite, hoje estamos aqui com mais um Pedagopod. Eu sou Júlia Felite, apresentadora, com a minha amiga Ágata. Dá oi, amiga. Oi. E hoje nós estamos com as nossas entrevistadas, Isabela Furacão, brincadeira, e a Julinha. E hoje nós vamos falar sobre a infraestrutura escolar no mundo de hoje, no mundo no qual vivemos. Habla aí. Por que você acha que falar sobre isso é importante? Primeiramente, boa noite. Bom, a gente escolheu esse tema para falar porque a gente fala que infraestrutura escolar é a base para os alunos aprenderem. Como é que eles vão aprender basicamente sem recurso? Eles precisam, sejam de um livro, de alguma lousa. E também é muito mais interessante, por exemplo, uma aula de ciências, em vez de você só ficar naquele livro, você ter uma sala de recurso própria. Vamos fazer um experimento? Vamos, não ficar só no papel. E sim, na ação. É muito mais atraente para um aluno do que ficar 24 horas em sala de aula. É que a questão da aula expositiva é um problema, né, para os alunos hoje em dia que estão muito mais interessados em fazer as coisas na prática do que só aprender com o professor ali falando e fazendo exercício, e eles não praticam o que eles aprendem. Então, a diferença está aí. Como que, por exemplo, a gente aprendeu no papel. Às vezes, depende de cada pessoa, esquece rápido. Agora, quando a gente faz na prática, já é uma coisa mais marcante. Já é mais difícil da gente esquecer, entendeu? Vale lembrar que a infraestrutura escolar também ela promove conforto aos alunos, ela promove mais praticidade, às vezes. Muitas vezes, vai fazer qualquer atividade, é uma luta para fazer. Quando já tem os recursos, tem uma infraestrutura melhor. Então, muita coisa. Às vezes, o aluno ele, desanima de querer aprender, de querer ir para a escola, porque ele fala assim, para que eu vou para a escola? Poxa, choveu, não tem nada de interessante. Nossa, aconteceu isso. Não vou conseguir aprender direito. Em vez de você deixar um aluno sozinho ter que fazer um trabalho no papel, coloque ele em grupo e coloque ele dentro de uma sala que contém mais recursos, mais atrativos. É claro que ele, em vez dele ficar em casa, ele vai querer ir para a escola, vai se desenvolver mais. Um laboratório, uma biblioteca, para atrair o aluno, né? Não só ficar naquela abordagem tradicional e que é só o caderno e uma lousa. E o professor falando, exatamente, falando. E qual a relação do seu tema com a pedagogia? Todo, né? A relação do meu tema com a pedagogia, diretamente, a gente pensa, poxa, não tem nenhuma. Com o meio pedagógico, particularmente. Qual que é a diferença da infraestrutura escolar? Foi o que a gente acabou de falar. Leva um aluno para uma sala, coloca ele num espaço mais confortável. Esqueci a palavra. Recursos? Também. Promover os recursos. Eu falo assim, não adianta nada a gente trabalhar durante a pedagogia, falar muito sobre abordagens assim, assado, que tem que trabalhar com os alunos, porém, na hora que for colocar na prática, não tem recursos suficientes para isso. A gente, qualquer abordagem, além da tradicional, precisa de um pouco mais de recurso, de criatividade, de incentivo para o professor, tanto para o aluno, para a direção, para a comunidade, para a escola, porque não interfere só no aluno, a questão da infraestrutura escolar. Interfere no professor, interfere na direção. Reflete em tudo dentro de uma escola. A disponibilidade também. Exatamente. Nossa, desanima demais o professor, ele todo animado a preparar uma aula, aí vai ver os recursos que ele tem para preparar aquela aula. Nada. E nem é só a questão da falta de recursos, mas também da facilidade dele acessar esses recursos. Exatamente. Que nem aconteceu um fato numa escola que eu trabalho, por exemplo, eram crianças de 7 anos e iam fazer papel orgânico. Quando a gente deixa papel de molho, determinados dias, aí tem que triturar no liquidificador. Chegou lá, cadê o liquidificador? Não tinha, estava quebrado, nenhum funcionava. O que aconteceu? Além das crianças ficarem frustradas, não tem toda essa disponibilidade material, entendeu? Eu estudei numa escola que tinha uma demanda muito grande de recursos. Tipo, nós tínhamos laboratório de biologia, laboratório de física, laboratório de química, mas era sempre muito difícil acessar esses laboratórios. Então, mesmo que o professor quisesse ter uma aula diferente, ou que a gente mesmo pedisse para o professor fazer aquela aula diferente, não era tão fácil assim da gente acessar, sempre era muito burocrático. Mas era numa escola particular ou numa escola pública? Particular. Porque então, numa escola particular pode até ter esses laboratórios. Mas na pública... O acesso não é tão fácil, mas vocês têm.
Agora, a diferença de quem estudou em escola pública é que a gente não tem metade desses recursos, entendeu? Porém, eu também já estudei em escola pública, já estudei em um local que tinha 7 laboratórios de informática. Metade das atividades que a gente fazia era tudo por computador. A gente percebia que era muito mais fácil. Os alunos aprendiam com muito mais facilidade, com muito mais vontade do que Era muito mais eficiente, né? Exatamente, porque, tipo, economiza tempo. Então, assim, facilita pro professor, facilita pro aluno. Então, envolve várias das coisas a infraestrutura escolar. Toda uma comunidade. Mas não em todas as escolas, porque a sua escola era tempo integral e tinha uma verbinha a mais. Eu também. Mas aí entra a questão do governo incentivar e... Como fala? Investir nisso. Investir mais nessa Investir nisso, que, né, se eles percebessem o quão importante é para o desenvolvimento da criança e da aprendizagem do aluno. Agora, Tá, próxima pergunta. O que fazer para melhorar a infraestrutura escolar? bom, a escola pública é inevitável, a gente precisa de verba, né? Investimento. A gente pode oferecer também mais acessibilidades. Mas também tem os casos de professores que são acomodados. Aqueles professores que preferem os métodos tradicionais. São aqueles professores que entraram há mais de 20 anos na rede de ensino que não tinha metade da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Alguns não querem se adaptar e outros simplesmente não conseguem. Preferem ficar passando lição na lousa. E também tem toda aquela questão de aprender a preservar, cuidar, de incentivar a usar. E além disso, também é muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto do que sair para, abre aspas, novas descobertas. Quando a gente fala de uma nova, de fazer uma nova método de aprendizagem para, vamos ensinar uma matéria de uma forma diferente, a gente já imagina pegando computadores, já imagina pegando recursos, gastando um monte. Mas nem tudo é isso. Tecnologia não é só... Então, tem que A oferecer... infraestrutura não no se caso. aplica só à tecnologia. Exatamente, pode ser... Uma quadra. É igual, muitas crianças... Eu acho que é uma aula que seja diferente daquela aula Que seja cotidiana. uma aula mais dinâmica. Não só Uma coisa que eu estou teórica. vendo muito na prática é que na minha escola está tendo feira de ciências, as crianças estão gostando muito de fazer maquete. Cara, isso daí... Isso é uma questão de infraestrutura escolar. Elas estão muito interessadas, porque é algo que elas conseguem ver visualmente a problemática. Vamos supor, o tema é meio ambiente. Então elas têm que fazer relacionado ao meio ambiente. Então elas têm que comprar as florzinhas, as plantinhas, elas têm que pintar. Então tudo isso... Materiais que não Exatamente. agridam tanto o meio ambiente. Botar a mão na massa. Pode ser muito mais gostoso, por exemplo, você fazer o projeto e você explicar pra gente do que a gente pegar e ler num papel. Exatamente. Porque Tem também a você questão tá do ali contato. vendo, né? Você pode manusear. Agora, no papel, você vai ficar imaginando e, às vezes, nem tudo é... Às vezes a você pessoa faz- não vezes nem chega na chega a metade da imaginar. explicação. Nem chega a imaginar, porque a pessoa acaba ficando entediada. E também como eu disse, a questão de preservar, aprender a cuidar. Muitas vezes as pessoas ela têm aquele paradigma, né? Estigma, não sei direito. De falar assim, não adianta levar as coisas pra escola pública porque tudo que chega lá estraga, quebra, que não sei o que. Não, gente, não é assim. Começa a instruir, sabe? Não, vamos cuidar, vamos não sei o que. Os alunos, eles vão começar aos poucos. Entendeu? É tudo uma questão de novos hábitos. Cada dia mais. Ensina a cuidar, sabe? Mostra que aquilo é deles também. Que se ele quer... Que aquilo é importante para eles, principalmente. Exatamente. Mais alguma observação, meninas? Não. Então, foi É isso, isso. gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Pedagopod. Muito obrigada pela audiência de sempre. Muito obrigada, meninas, pela Eu que agradeço. disponibilidade e pela conversa. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Boa noite.